trabalha em espaço confinado. Objetivo: estabelecer os requisitos para a execução de trabalhos em espaços confinados, reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos existentes, de forma a garantir a segurança e saúde dos integrantes que interajam direta ou indiretamente nesses espaços. Abrangência: é aplicada a todas as unidades da BRK ambiental. Referência: NR 33, espaço confinado, NBR 14787, espaço confinado, prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de proteção. NBR 14606, postos de serviço, entrada em espaços confinados. Definições e abreviaturas. Espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possui meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Contém potencial de risco na atmosfera, possui atmosfera com deficiência de oxigênio menor que 19,5% ou excesso de oxigênio maior que 23%. Possui configuração interna tal que possa provocar asfixia, claustrofobia, até mesmo medo ou insegurança. E possui ou possa vir a possuir agentes contaminantes, gases e vapores, névoas, fumos e poeiras, agressivos à saúde, capazes de provocar acidentes. Exemplos de espaços confinados, mas não se limitando a estes: tanques de combustível ou inflamáveis, tanques de produtos químicos, área interna de ventiladores, área interna de coletores de pó e filtro de manga, área interna de multiciclones, galerias em geral, galerias de cabos elétricos, porões, tanques de estação de tratamento de água, tanques de estocagem de materiais, caldeiras, vasos de pressão, precipitador eletrostático, silos, tubulações, caixas de água, poço de água e cisternas. Supervisor de entrada: pessoa capacitada para operar a permissão de entrada com responsabilidade para preencher e assinar a PET, que é a permissão de entrada e trabalho em espaço confinado para o desenvolvimento de entrada e trabalho seguro no interior dos espaços confinados. O SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. PET, permissão de entrada e trabalho em espaço confinado. Ventilação natural, é aquela produzida pela movimentação natural. Ventilação forçada, é aquela produzida através da utilização de ventilador ou exaustor. Supervisão de entrada: pessoa capacitada para desempenhar e acompanhar os serviços específicos em espaços confinados, responsável pela execução dos serviços. É o responsável pelo acompanhamento, pela comunicação e ordem de abandono para os trabalhadores. Linha de vida: corda de nylon padrão, diâmetro de no mínimo 12 mm, com uma das extremidades atadas ao elo do cinto de segurança e outra fixado do lado de fora, ao lado do vigia, para utilização em espaços confinados. Responsável técnico: pessoa indicada pela empresa para o cumprimento deste procedimento, profissional habilitado e qualificado para identificar os espaços confinados, elaborar as medidas de engenharia, administrativa, pessoais, emergência e de resgate. Meio de comunicação: rádio, telefone, linha de vida ou comunicação verbal, visual, voz ou outro sinal conveniente que possibilite a comunicação entre o interior e o exterior dos espaços confinados. Os rádios de telecomunicação utilizados nas atividades em espaço confinado deverão ser intrinsecamente seguros, e é proibida a utilização de telefone celular em atividades com presença de gases em espaço confinado, onde há risco de explosão ou a formação de atmosfera explosiva. Vigia: pessoa capacitada que ficará na entrada do espaço confinado a fim de servir como elo entre o interior e o exterior, controlar o acesso de pessoas, dar ordem de abandono para os trabalhadores e acionar o socorro imediato em caso de emergência. Equipamento de resgate:
equipamento capaz de viabilizar o resgate de pessoas, constituindo de proteção respiratória, máscara facial total, cilindro autônomo ou ar mandado, cinto de segurança tipo paraquedista, marca especial, guincho, carretilhas, tripé, exaustor, linha de vida, lanterna, escada e corda. FISP, ficha de informação de segurança, produto químico. EPI, equipamento de proteção individual. EPC, equipamento de proteção coletiva. Nota: as lanternas utilizadas nas atividades em espaços confinados deverão ser intrinsecamente seguras. Bloqueio, dispositivo que impede a liberação de energia perigosas, tais como eletricidade, pressão, vapor, fluidos, combustíveis, água, esgoto e outros. Espaço confinado de classe A. Espaço que, em função das condições ou práticas de trabalho no seu ambiente, tem potencial de causar perdas graves em pessoas, morte ou perda de membros, incapacidade permanente ou lesões incapacitantes, permanentes ou temporárias, e perdas graves em processo, propriedade e meio ambiente. Espaço confinado de classe B. Espaço que, em função das condições ou práticas de trabalho no seu ambiente, tem o potencial de causar perdas sérias em pessoas, lesão não incapacitante e perdas sérias em processo, propriedade e meio ambiente. Espaços confinados de classe C. O espaço, em função das condições ou práticas de trabalho no seu ambiente, tem o potencial de causar perdas leves em processo, propriedade e meio ambiente. Atmosferas e PVS. Atmosfera imediatamente perigosa à vida e à saúde. Responsabilidades. Gerente de operação é responsável, com o apoio de especialista de segurança do trabalho, pelo cumprimento dessa norma e tem as seguintes atribuições no que se refere a trabalho em espaço confinado: indicar formalmente o responsável técnico pelo cumprimento desta norma, identificar os espaços confinados existentes no estabelecimento, identificar os riscos específicos de cada espaço confinado e implementar a gestão em segurança e saúde no trabalho em espaços confinados por medidas técnicas de prevenção, administrativas, pessoais e de emergência e salvamento, de forma a garantir permanentemente ambientes com condições adequadas de trabalho. Garantir a capacitação contínua dos trabalhadores sobre os riscos, as medidas de controle de emergência e salvamento em espaços confinados. Garantir que o acesso ao espaço confinado somente ocorra após a emissão, por escrito, da permissão de entrada e trabalho. Fornecer às empresas contratadas informações sobre os riscos nas áreas onde desenvolverão suas atividades e exigir a capacitação de seus trabalhadores. Acompanhar a implementação das medidas de segurança e saúde dos trabalhadores, das empresas contratadas, prevendo os meios e condições para que eles possam atuar em conformidade com as normas de segurança. Trabalhador autorizado: cumprir os procedimentos e as orientações do vigia e supervisor de entrada, comunicar ao vigia e ao supervisor de entrada as situações de risco, colaborar com a empresa no cumprimento desses procedimentos, relatar anomalias e propor melhorias. Supervisor de entrada: emitir a FR 017 cor.seg-R00, permissão de entrada e trabalho em espaço confinado, PET, antes do início das atividades, executar os testes e conferir os equipamentos e os procedimentos contidos na permissão de entrada e trabalho, assegurar que os serviços de emergência e salvamento estejam disponíveis e que os meios para acioná-los estejam operantes, permitir a entrada no interior dos espaços confinados somente dos integrantes considerados aptos pela área de saúde ocupacional, treinados e capacitados, cancelar os procedimentos de entrada e trabalho quanto necessário e encerrar a PET após o término do serviço. O supervisor de entrada pode desempenhar a função de vigia. Vigia: manter continuamente a contagem precisa do número de trabalhadores autorizados no espaço confinado
e assegurar que todos saiam ao término da atividade, permanecer fora do espaço confinado junto à entrada, em contato permanente com os trabalhadores autorizados, adotar os procedimentos de emergência, acionando a equipe de salvamento, pública ou privada, quanto necessário, operar os movimentadores de pessoas, ordenar o abandono de espaço confinado sempre que reconhecer algum sinal de alarme, perigo, sintoma, queixa, condição proibida, acidente, situação não prevista, ou quando não puder desempenhar efetivamente suas tarefas, nem ser substituído por outro vigia. O vigia não poderá realizar outras tarefas que possam comprometer o dever principal, que é o de monitorar e proteger os trabalhadores autorizados. Nota 1. A PET deverá ficar afixada na entrada do espaço confinado. Nota 2. Após a conclusão do serviço, encaminhar a segunda via da PET devidamente preenchida para a área de segurança do trabalho. Detalhamento. Descrição. Todo espaço confinado deve estar sinalizado conforme o anexo 1, identificação de risco dos espaços confinados. Na realização das atividades, a área deve ser isolada. A sinalização é importante para a informação e alerta quanto aos riscos em espaços confinados. O isolamento é necessário para evitar que pessoas não autorizadas se aproximem do espaço confinado. Além da identificação, deve ser preenchido o FR 032 Cor.seg-R00, que é o inventário de espaço confinado, para identificação do espaço confinado e registro com as características, fotos, medições de gases, presença de energias elétricas, hidráulicas, pneumática, entre outras, além da classificação quanto ao tipo de espaço confinado, sendo ele A, B ou C. Medidas de segurança. Objetos proibidos. Cigarros, nunca fume no espaço confinado. Telefone celular, não deve ser utilizado como aparelho de comunicação em espaço confinado. Velas, fósforos, isqueiros, não deve ser utilizado. Objetos necessários à execução de trabalho que produzam calor, chamas ou faíscas deve ser previsto no formulário da permissão de entrada de trabalho em espaço confinado, PET. É proibido o uso de oxigênio puro para ventilação em espaço confinado. O uso de oxigênio para ventilação em local confinado aumenta o risco de incêndio e explosão. Durante todo o trabalho no espaço confinado, deve ser utilizada ventilação adequada para garantir a renovação contínua do ar. É vedada a realização de qualquer trabalho em espaço confinado de forma individual. Os trabalhadores somente poderão ocorrer com no mínimo 2 integrantes, sendo que um será o supervisor de entrada e o outro o integrante a adentrar no espaço confinado. Material especial. As físicas de produtos presentes devem ser consultadas e disponibilizadas para avaliação da necessidade do uso de EPIs e EPCs especiais, bem como da necessidade de inertização de algum produto químico que possa ter sido mantido no local, providenciar exames médicos, admissionais e periódicos, abordar exames complementares requisitados pelo médico do trabalho de acordo com a avaliação do tipo de espaço confinado, lanternas, detectores de gases à prova de explosão, meios de comunicação com o vigia. Medidas de segurança do supervisor de entrada. Providenciar que as fontes de energia elétrica sejam desligadas, bloqueadas, para evitar o acionamentos acidentais. Trancar com chave ou cadeado e sinalizar quadros elétricos para evitar movimentação acidental de máquinas ou choques elétricos quando o trabalhador autorizado estiver no interior do espaço confinado, bem bombas, motores, válvulas e etc. Em atmosferas IPVS, nos espaços confinados deve ser usado máscara autônoma de demanda com pressão positiva com peça facial inteira ou respirador de linha de ar comprimido de demanda com pressão positiva com peça facial inteira combinado com cilindro auxiliar para escape. Fluxo de atividades. Autorização de entrada no espaço confinado. A atmosfera de cada espaço confinado deve ser avaliada pelo supervisor de entrada antes da entrada do integrante no espaço confinado, através das medições do nível de oxigênio,
gases e vapores tóxicos e inflamáveis, podendo o supervisor solicitar a presença do técnico de segurança para auxiliá-lo nas medições. Durante as medições, o supervisor de entrada deve estar fora do espaço confinado. As medições são necessárias para que não ocorra acidentes por asfixia, intoxicação, incêndio ou explosão. Após as medições preenchida a PET, caso alguma das condições exigidas na PET não sejam atendidas, o trabalhador em espaço confinado não será liberado. Nota: o equipamento de medição deve ser testado antes de cada medição, devendo essas medições serem feitas ao ar livre. Execução do trabalho. O supervisor pode também ocupar a função do vigia. A atmosfera deve ser continuamente avaliada nos espaços confinados, onde os integrantes estiverem executando suas atividades. Preferencialmente, quando não houver o risco da mudança das características atmosféricas, o equipamento portátil de medição deverá ficar com um dos integrantes dentro do espaço confinado. Paralisação ou cancelamento do trabalho. Quando ocorrer alguma condição ou evento imprevisto, risco grave ou iminente, ou ainda algum risco não detectado anteriormente, o trabalho deverá ser interrompido, a PET cancelada e a área de segurança do trabalho ser comunicada para a reavaliação dos riscos e medidas de controle e proteção. Operação e manuseio da permissão de entrada e trabalho, PET. A PET deverá ser emitida antes da entrada. O supervisor de entrada deverá preencher, assinar e datar em 3 vias. Os trabalhadores autorizados e vigias também assinam a PET. Uma via deverá ficar com o vigia e outra com os integrantes autorizados. A primeira via permanece de posse do supervisor de entrada para posterior arquivamento. Deverá ser emitida a PET para cada serviço em espaço confinado e essa deverá ser encerrada, devendo ser preenchida a PET nos casos seguintes: troca de vigia, troca de turno de toda ou da parte da equipe, substituição de algum integrante autorizado, interrupção ou pausa antes do trabalho ser totalmente concluído. A PET deverá ser encerrada quando as operações forem totalmente concluídas. A PET deverá ser cancelada quando ocorrer algumas condições ou evento imprevisto, risco grave ou iminente, ou ainda algum risco não detectado anteriormente, ou ainda algum dos itens do seu checklist não for atendido. Treinamento, capacitação. Os integrantes autorizados, vigias e supervisores deverão possuir treinamento conforme descrito abaixo. Treinamento para todos os trabalhadores envolvidos, direto ou indiretamente com os espaços confinados. Treinamento sobre seus direitos, deveres, riscos e medidas de controle com carga horária de 16 horas, com validade de 12 meses. A capacitação deve ser realizada dentro do horário de trabalho com o seguinte conteúdo programático: definições, reconhecimento, avaliação e controle de riscos, funcionamento de equipamentos utilizados, procedimentos e utilização da permissão de entrada e trabalho, noções de resgate e primeiros socorros. Nota: este treinamento deverá ser realizado de forma a atender às determinações contidas na NR 33. Os instrutores designados pelo responsável técnico devem possuir comprovada proficiência no assunto. Todos os integrantes treinados são identificados com etiquetas no capacete para executar atividades em espaço confinado. Treinamento para os supervisores de entrada, carga horária de 40 horas. A capacitação dos supervisores de entrada deve ser realizada dentro do horário de trabalho, com conteúdo programático estabelecido no item 6.4.1, acrescido de identificação de espaço confinado, critérios de indicação e uso de equipamentos para controle de risco, conhecimento sobre práticas de segurança em espaço confinado, legislação de segurança e saúde no trabalho, programas de proteção respiratória, área classificada e operações de salvamento. Situação de emergência. O plano de atendimento de emergência deve ser elaborado contemplando os riscos de acidente com atividades em espaço confinado. Em caso de acidente, o serviço médico deve ser avisado imediatamente e a ambulância acionada por telefone ou rádio. Qualquer tentativa de resgate deve ser efetuada por pessoa devidamente treinada. Os primeiros socorros devem ser ministrados por pessoas qualificadas.
Em caso de necessidade de uso do ar-mandado, garantir que o fluxo contínuo seja mantido. Não efetuar resgate sem equipamentos adequados, como equipamentos de içamento, ar-mandado, sistema autônomo, entre outros. Este procedimento deve ser avaliado e revisado pelo menos uma vez ao ano, de forma a garantir a sua contínua adequação às condições de trabalho em espaço confinado. O vigia, ao ser acionado por algum integrante ou quando este identificar alguma situação de risco, alarme, perigo, sintoma, queixa, condições proibidas, acidente, situação não prevista, deverá tomar as seguintes providências: solicitar que os integrantes se retirem imediatamente do espaço confinado, comunicar o supervisor de entrada e comunicar a equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros. Nota: o vigia não poderá realizar outras tarefas que possam comprometer o dever principal, que é o de monitorar e proteger os integrantes autorizados. Não poderá adentrar ao espaço confinado para participar de operações de salvamento ou primeiros socorros, e deverá ser feito o exercício anual de salvamento em possíveis cenários de acidente em espaço confinado. Proteção contra asfixia e inalação de gases tóxicos. Objetivo: apresentar a sistemática utilizada pela BRK Ambiental em todo o território nacional para orientar os seus empregados e contratados no controle de riscos e intoxicação com gases e vapores asfixiantes, incêndio, explosão ou deficiência de oxigênio em situações de trabalho e atividades em espaços confinados. Da abrangência: as diretrizes desse procedimento devem ser empregadas a todas as unidades da BRK Ambiental, incluindo suas contratadas, e servir de parâmetro, permitindo assim que estas sejam as condições mínimas para o controle e de referência para a execução da tarefa. As unidades devem estabelecer um plano de implementação desse procedimento para atender os requisitos estabelecidos. Definição: barreira de controle. Descrição: barreiras cuja função é impedir ou controlar a liberação de energia e que funciona independentemente da ação humana. As barreiras de controle podem eliminar o risco, reduzir a energia a um nível seguro ou aplicar uma barreira física para controlar a energia. Barreira de proteção: barreira cuja função é proteger os trabalhadores ou contratados, no caso de energia fora de controle. As barreiras de proteção podem incluir equipamento de proteção individual ou coletivo, dispositivo de aviso ou ações específicas para minimizar as chances de erros. Barreiras de suporte: barreira cuja função é apoiar a aplicação das barreiras de controle e das barreiras de proteção. Essas barreiras dependem inteiramente da ação humana. Exemplos: procedimentos escritos, treinamentos dos SGI, supervisão, orientação para o trabalho. PDST significa Planejamento Diário de Segurança do Trabalho. É um plano específico para a segurança das atividades a serem realizadas, elaborado por contratados ou colaboradores. Identifica em ordem cronológica as principais etapas do trabalho a ser realizado no dia, com foco nos riscos altos e médios, e na identificação e implantação das barreiras de segurança, controle, proteção e suporte, foco na eliminação e mitigação do alto risco de segurança. PSP, Planejamento de Segurança em Projetos. O plano de segurança para avaliar todas as fases de um projeto e definição das barreiras de controles, proteção e suporte necessárias para o controle de alto risco e de segurança. OTS, ou OTS, Observação do Trabalho Seguro. Observação de atividades de campo para avaliar a aplicação de planos e procedimentos de segurança do trabalho pela equipe de trabalho, com foco na eliminação, mitigação de alto risco de segurança. Espaço confinado: qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, que possui meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. PET, Permissão de Entrada e Trabalho. É um formulário de preenchimento prévio de início das atividades e contém um conjunto de medidas de controle visando a entrada e o desenvolvimento de trabalho seguro,
além de medidas de emergência e resgate em espaços confinados. Vigia. Pessoa capacitada que fica na entrada do espaço confinado a fim de servir como elo entre o interior e o exterior, controlar o acesso de pessoas, dar ordem de abandono para os trabalhadores e acionar o socorro imediato em caso de emergência. Supervisor de entrada. Pessoa capacitada para acompanhar os serviços específicos em espaços confinados com responsabilidade para preencher e assinar a PET, que é a permissão de entrada e trabalho em espaço confinado, controlar o acesso e fiscalizar o trabalho seguro no interior dos espaços confinados, além de comunicar a ordem de abandono aos trabalhadores. Resgatistas. Pessoa capacitada para realizar o salvamento e resgate de trabalhadores em espaço confinado. Procedimento. A BRK Ambiental deve desenvolver um programa para a aplicação dos requisitos estabelecidos neste procedimento e garantir que seus funcionários, contratadas e subcontratadas, sigam o que está descrito e tenham programas ao menos equivalentes seguindo os critérios e procedimentos da BRK Ambiental. As barreiras sempre devem ser aplicadas favorecendo o uso das mais eficazes para as de menor eficácia. Na impossibilidade da implantação de barreira de controle, múltiplas barreiras eficazes, como proteção e suporte, deverão ser implantadas. EB1. Substituição do trabalhador por equipamento controlado remotamente. Sempre que possível, deve ser utilizado equipamentos controlados remotamente ou sensores de forma a eliminar a exposição do trabalhador ao risco e de intoxicação com gases, incêndio e explosão, enriquecimento ou deficiência de oxigênio. Critérios para a aplicação de equipamentos remotos, exemplo, na utilização de robôs, risco de colapso da estrutura, ventilação forçada não suficiente por excesso de gases e vapores tóxicos, impossibilidade de inalação dos equipamentos para o acesso da equipe de resgate. EB2. Uso de ventilação mecânica. Em espaços confinados, deve ser utilizada a ventilação mecânica, conforme evidenciado no PDST, ou por meio da medição inicial, monitoramento das condições de risco do espaço confinado, onde deve ser utilizado como barreira o equipamento do tipo exaustão e insuflação, a fim de realizar uma ventilação mecânica dentro do espaço confinado, de forma a controlar a atmosfera perigosa, retirar os gases e vapores tóxicos e inflamáveis prejudiciais à vida e à saúde dos trabalhadores, além de renovar o ar, o controle do calor e umidade, assim proporcionando um ambiente seguro ao trabalho. A ventilação mecânica é dividida em 3 sistemas, sendo a insuflação, exaustão ou combinada, garantindo que o ar circule de dentro para fora do espaço confinado, por meio da insuflação e exaustão. A ventilação do tipo insuflação deve ser usada para introduzir o ar limpo para dentro do espaço confinado, a fim de estabelecer a condição do oxigênio e promover conforto térmico aos trabalhadores. Ventilação do tipo exaustão deve ser usada para remover a atmosfera perigosa, captar contaminantes mais próximo da fonte, exemplo, serviço de pintura, limpeza, solda, e remover agentes tóxicos do espaço confinado. É proibido a ventilação com oxigênio puro, pois poderá alterar a inflamabilidade de alguma substância, fazendo com que elas entrem em ignição, aumentando significativamente o risco de incêndio e explosão. Equipamento exaustor, insuflador de ar. Equipamento do sistema de ventilação que deve ser utilizado em espaços confinados quando o ambiente apresentar deficiência de oxigênio e gases tóxicos. Todo equipamento de ventilação mecânica deve possuir o selo de certificação do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia. Os equipamentos devem seguir a recomendação do fabricante quanto às manutenções preventivas,
a fim de garantir a eficiência do equipamento. B3. Ar mandado e máscara autônoma. Em espaços confinados, onde os gases estejam acima do limite de tolerância ou que impeça a permanência do trabalhador dentro do espaço confinado, deve ser utilizado o sistema de ar mandado, um sistema independente de atmosfera ambiente com respiradores de adução de ar, máscara autônoma com cilindro ou ar mandado. A máscara autônoma ou respirador de linha de ar comprimido com demanda com pressão positiva deve ser usada nas seguintes situações: espaço confinado com presença de contaminantes tóxicos, como gases e vapores orgânicos, concentração de oxigênio igual ou menor que 12,5%, que são consideradas condições IPVS, imediatamente perigoso à vida e à saúde, ou quando chegar a 70% do tempo do uso do cilindro autônomo, e emergência e resgate. Em caso em que o espaço confinado tenha deficiência de oxigênio, deve ser utilizado o sistema de insuflação, exaustão e o sistema de máscara autônoma ou ar mandado. Ar mandado, respirador de linha de ar comprimido com cilindro auxiliar. Equipamento para uso coletivo ou individual de trabalhadores, onde o equipamento filtra o ar gerado. Máscara autônoma, equipamento individual com ar pressão positiva, utilizado pelo trabalhador, quando o local estiver com deficiência de oxigênio. Deve conter a máscara facial, cilindro, manômetro e alarme sonoro. EB4, equipamento de proteção individual, EPI. Para as atividades que envolvam a geração, exposição de gases e vapores tóxicos, os EPIs devem ser selecionados adequado para a proteção do trabalhador, por exemplo, uma limpeza com uso de produtos químicos. Esses EPIs escolhidos devem garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores envolvidos nas atividades relacionadas na PET, que é a permissão de entrada e trabalho. Temos então máscara facial, utilizada em atmosferas imediatamente perigosas à vida e à saúde, IPVS, ou acima do limite de tolerância, LT. A máscara deve ser utilizada em conjunto com os filtros ou cartuchos, peça facial filtrante constituída parcial ou totalmente material filtrante que visa a proteção do funcionário contra inalação de ar contaminante. Cartuchos e filtros. Multigás. Utilizar como mínimo 19,5% de oxigênio e contra gases como amônia, formaldeído, gases ácidos e mercúrio. Vapor orgânico. Utilizado com no mínimo 19,5% de oxigênio e até 1000 ppm. Solventes e tinta. Cloro e dióxido de enxofre. Utilizar com no mínimo 19,5% de oxigênio e até 1000 ppm, solventes e tintas. EB5. Detector de gás. Entrada em espaço confinado e monitoramento. Antes da utilização do detector de gás em espaço confinado, o supervisor de entrada deve ajustar as configurações do detector, verificar as planilhas, baterias, testar os sensores e verificar se a mangueira não está obstruída, a fim de verificar sua funcionalidade. O detector de gás deve ser utilizado antes do início das atividades e é necessário evidenciar a possibilidade de agentes tóxicos dentro do espaço confinado e a concentração de oxigênio e a marcação dos dados devem ser informados na PET, permissão de entrada e trabalho em espaços confinados. A avaliação deve ser realizada fora do espaço confinado, por meio de sonda ou mangueira inserida no seu interior. Nunca deve utilizar mangueiras com comprimento e diâmetro diferente do recomendado pelo fabricante no detector, pois pode alterar significativamente os resultados das avaliações.
e sempre utilizar o valor de pico como o valor padrão de medição, onde deve ser inserida na PET, permissão de entrada em trabalho, conforme a BNT 16577 no seu item 6.2.4. Telas de funcionamento dos detectores, a linha B, indicador o valor de pico, memorização de maior valor de tempo. A liberação para a execução das atividades em espaço confinado só mediante o preenchimento da PET, o uso do EPI adequado, autorização do supervisor de entrada, presença do vigia, ambiente isento de agentes tóxicos, o oxigênio com intervalo de 20,9% e 23%, sem a presença de atmosfera explosiva. Antes da utilização do detector de gás em espaço confinado, o supervisor de entrada deve ajustar as configurações do detector, verificar as planilhas, baterias e testar os sensores, a fim de verificar sua funcionalidade. O monitoramento do espaço confinado deve ser realizado continuamente das atividades por meio dos detectores multigás portáteis transportados pelos trabalhadores, ou por meio de detectores fixos instalados próximos às tubulações, válvulas ou locais que possam formar um ambiente IPVS, assim garantindo um local de trabalho seguro. Esse tipo de monitoramento deve ser constante. Em caso de detector de gás detecta a presença de um gás nocivo à saúde, como CO, H2S, CH4, ou ambiente IPVS, baixo ou alta concentração de O2, o trabalhador deve sair imediatamente do espaço confinado. Após a saída do trabalhador do espaço confinado, o local deve ser ventilado ou insuflado e realizar uma nova medição a fim de garantir um local adequado e seguro para o trabalhador. Detector multigás. O equipamento sinaliza e quantifica até 4 gases, sendo monóxido de carbono, gás sulfúrico, oxigênio e o metano, além de sinalizar se há atmosfera explosiva. Todo equipamento de medição deve possuir alarme sonoro, visual e vibratório, visor para leitura instantânea, sem resistente ou à prova de água e ser intrinsecamente seguro e calibrado. O teste de resposta Bug Test ou Function Check é a verificação obrigatória e qualitativa do detector para verificar sua funcionalidade. Este deve confirmar se o caminho de acesso do gás ao sensor está desobstruído, bem como o perfeito estado de funcionamento do sensor e dos alarmes. As etapas para o teste de resposta devem realizar o teste semanal quando a atividade em espaço confinado for frequente. Caso a atividade seja esporádica, deve ser realizado o teste somente no dia da atividade. Todo teste deverá ser realizado antes do início das atividades em espaço confinado. O gás utilizado como prova deverá possuir os 4 gases do equipamento de medição. Seguir o modo descritivo de teste com o fabricante. PB5. Conjunto e sinalização. Placas, fitas zebrada, cones e cavaletes. Todas as atividades envolvendo espaços confinados devem estar sinalizados e isolados, a fim das pessoas que transitarem no local não entrem no ambiente de risco. Durante as operações de entrada em espaço confinado, devem ser sinalizadas e isoladas com fitas, cones, cavaletes ou outro tipo de barreira, além da possibilidade de uso em conjunto. Todos os espaços confinados devem estar sinalizados com placa de perigo. Sinalização de espaço confinado. Sinalização obrigatória em todos os espaços confinados. Sinalização. Isolamento. Sinalização durante as atividades dentro do espaço confinado. Produtos químicos. Todos os produtos químicos devem estar sinalizados, identificados e com a FISP disponíveis.
EB6. PET. Permissão de entrada de trabalho. A PET deve ser preenchida pelo supervisor de espaço confinado com treinamento válido antes de o trabalhador autorizado a entrar no espaço confinado, a fim de garantir as condições adequadas de trabalho. A PET deve conter todos os equipamentos para resgate, avaliação e medição de gases, atmosferas explosivas e deficiência de oxigênio, equipamentos para a execução da atividade, EPI, EPC, trabalhadores treinados e autorizados, presença do vigia e ser assinada pelo supervisor de entrada. EB6. Planejamento Diário de Segurança do Trabalho, PDST. O PDST deve ser preenchido antes do início das atividades em espaços confinados, avaliando os riscos existentes nas atividades e atribuindo as barreiras eficazes para que o trabalho seja executado de forma segura. EB8. Treinamento. Todas as pessoas envolvidas, trabalhos autorizados, vigia, supervisor de entrada e equipe de salvamento e resgate, com atividades em espaços confinados, devem ser treinadas e capacitadas conforme estabelecido na própria NR 33. EB9. Supervisor de entrada. Em todas as atividades em espaços confinados, há necessidade de um supervisor de entrada e um vigia, não sendo permitido o trabalhador da atividade desempenhar essas funções. Sendo assim, temos as funções do supervisor de entrada e vigia. O supervisor de entrada emitir a PET, conferir equipamentos, assegurar os serviços de emergência, cancelar a atividade quanto necessário e finalizar a PET. Em relação ao vigia, controlar o número de trabalhadores envolvidos na atividade, permanecer fora do espaço confinado, acionar a equipe de emergência e ordenar o abandono do local quando necessário. O supervisor de entrada pode desempenhar o papel do vigia, contudo, o vigia não pode realizar outras tarefas, assim tendo o compromisso em monitorar e proteger os trabalhadores. Quando o supervisor de entrada assumir o papel de vigia, não há necessidade de ter outro vigia no local. Sendo assim, o supervisor de entrada terá dupla função, supervisor e vigia. EB8. Emergência e resgate. Para todas as atividades que envolvem espaço confinado, é obrigatório um plano de emergência e resgate. Também há necessidade de levantamento de todos os cenários de acidente e a metodologia de resgate e emergência do trabalhador, e realizar um simulado anual de emergência e resgate em espaço confinado, a fim de monitorar os trabalhadores. Quanto a uma possível emergência, o trabalhador autorizado deve estabelecer meio de comunicação com todos os envolvidos por meio de voz ou rádio intrínseco, no intuito do vigia monitorar o trabalhador em caso de não for possível a comunicação visual e por voz com os trabalhadores autorizados. Deverá ser adotado o rádio intrínseco, onde, em caso de emergência, ele poderá atuar auxiliando o bombeiro profissional de emergência. Os resgatistas devem possuir aptidão física e mental e devem ser treinados para a execução de trabalhos em espaços confinados, trabalhador autorizado, e serem capacitados quanto a todos os cenários de emergência. Utilização de equipamentos de comunicação, resgate, primeiros socorros e transporte de vítimas. Equipamento de emergência e resgate. Em toda atividade em espaço confinado deve possuir equipamentos de resgate e comunicação, marca envelope para resgate, colar cervical, sistema de resgate no tripé com o uso de polias, cordas de resgate e descensores ou sistema de resgate alternativo, envolvendo pontos de ancoragem, polias, cordas de resgate estipulados por um profissional habilitado, sistema de ar mandado ou cilindros autônomos, rádio intrínseco, caso não seja possível a comunicação visual e verbal entre o trabalhador e o vigia. EPC, equipamento de proteção coletiva, sistema de exaustão e insuflação. EPI, equipamento de proteção individual, cinto de segurança 5 pontos, trava-quedas, capacete de segurança, calçado de segurança,
luva de procedimento, macacão de saneamento, máscara facial com filtro. Observação: a máscara de filtro é usada quando o ambiente for saudável ao resgatista. Eficácia do controle de barreiras. Gestores da BRK Ambiental e das contratadas devem aplicar a seguinte hierarquia durante as fases de design e planificação do trabalho. Tipo de barreira: barreira de controle. Eficaz: elimina o risco, reduz a energia a níveis seguros. Em relação à barreira de controle, sua descrição: substituição da atividade humana por equipamentos ou sensores e utilização de insuflação e ventilação de ar. Barreira física: tendo barreira de proteção, uso de equipamento de proteção, utilização de ar mandado ou máscara autônoma com cilindro, uso de EPI adequado de acordo com cada atividade realizada dentro do espaço confinado. Estado do dispositivo de aviso seria o uso de detector de gás durante a atividade e o conjunto de sinalização, cones, fitas, retráteis, fitas isolantes e guarda-corpo. Minimizar as oportunidades de erro seria reunião pré-trabalho, uso de detector de gás antes da entrada, a PET, que é a permissão de entrada do trabalho, PDST, que é o plano diário de segurança do trabalho. Barreiras de suporte: uso de procedimento, proporcionar a formação e supervisão, observação. Então, no uso de procedimento, regras para minimizar o risco de intoxicação com gases, incêndio, explosão e morte. Em relação a proporcionar a formação, seria em questão de treinamento PDST, treinamento de capacitação para trabalhadores autorizados, vigia e supervisores de entrada, e supervisão, observação, utilização de vigia e supervisor de entrada. Bloqueio mecânico. A neutralização da energia mecânica consiste na instalação de mecanismo que impeça a movimentação total ou parcial de equipamentos, máquinas e instalações. Exemplos: pontes rolantes, carros e outros meios de transporte que se movimentem sobre o trilho. E devem ser providenciados dispositivos que impeçam movimentos involuntários, travas de trilhos ou batentes mecânicos e faixas de identificação de limites de translação da ponte. A neutralização da fonte de energia hidráulica deve consistir na instalação de mecanismo de bloqueio em válvulas que impeçam o fluxo de fluidos para equipamentos que apresentem risco de energia residual ou até cinética. Deve ser utilizado dispositivo que impeça o movimento inadvertido. Cadeado amarelo: utilizados pelo coordenador de bloqueios nas garras de bloqueio múltiplo. Cadeado azul: utilizados pelos eletricistas nos painéis elétricos. Cadeado da cor latão: utilizados pelas contratadas. Cadeado preto: utilizado pelos executantes da atividade de manutenção nas garras de bloqueio múltiplo. Cadeado verde: utilizado pela operação ou mecânicos nos dispositivos de bloqueios mecânicos. Coordenador de bloqueio: são todos os funcionários da empresa lotados numa área operacional ou administrativa, responsável pelo equipamento ou local do serviço a ser executado. Deve ser qualificado neste procedimento, sendo assim responsáveis pela coordenação do processo de bloqueio. Para o conceito de coordenador de bloqueio, estão incluídos os inspetores de manutenção elétrica e mecânica, além dos encarregados e supervisores. Dispositivo de bloqueio: recurso existente em equipamentos, instalações ou circuitos que possibilita a utilização de uma trava mecânica que impedirá uma operação não autorizada, acidental ou inadvertida. Equipamento liberado: equipamento disponível para operar com todas as suas funcionalidades após finalizada a atividade processo de bloqueio,
sem riscos para os funcionários ou equipamentos. Equipamentos móveis, pá carregadeira, caminhão, bascula, caminhão muque, retroescavadeira, empilhadeira, varredeira, poliguindaste, roll-on, roll-off, caminhão de alta pressão e plataforma elevatória. Etiqueta de identificação é a etiqueta a ser utilizada na garra de bloqueio múltiplo com a finalidade de apresentar todas as informações para a identificação do funcionário. Fontes de energia. Fontes de energia são quaisquer dispositivos, elementos ou corpos que produzem ou contêm algum tipo de energia que possa ser utilizada de alguma forma. Exemplos: energia química, energia criada pela reação entre duas ou mais substâncias, como exemplo, óleo diesel, gás natural. Energia elétrica, uma forma de força criada pelo movimento de elétrons. Exemplo, energia elétrica, eletricidade, pode causar choque elétrico. Energia hidráulica, energia criada pela força de compressão ou movimento de um líquido em uma área confinada. Exemplo, cilindros de movimentação hidráulica. Energia mecânica, uma combinação de energia cinética e potencial resultado da força da gravidade ou do movimento ou liberação de um componente da máquina. Exemplo, molas, grampos ou rodas. Energia pneumática, energia criada através da força de compreensão ou movimento de ar ou gás em uma área confinada. Exemplo, cilindros pneumáticos, ferramentas de montagem, tais como torqueadeira, parafusadeira, dentre outras. Energia potencial, energia que é armazenada ou suprimida ou que existe devido à sua posição e efeitos da gravidade. Exemplo, máquinas que contêm componentes grandes que se elevam ou abaixam, tal como prensa ou mesas basculantes, molas. Energia térmica, energia criada por ou em forma de calor. O calor pode ser retido em partes das máquinas e causar queimaduras. Exemplo, tubulação aquecida, resistor de aquecimento de painéis, resistor de aquecimento da UP. Energia cinética é energia que possui um corpo em movimento. Exemplo, pontes rolantes em movimento e etc. Substâncias perigosas são quaisquer materiais tóxicos, corrosivos ou inflamáveis que tenham o potencial de causar ferimentos ou doenças. Exemplo, gases, vapores, líquidos ou poeiras. Garra de bloqueio, dispositivo utilizado para possibilitar, quando necessário, o travamento de um mesmo bloqueio por mais de um solicitante. IT, instrução de trabalho. Mapa de bloqueio. É um documento que permanece no posto de consignação e nele são formalizadas todas as etapas do processo de consignação. O mesmo deve ser guardado por tempo determinado na matriz de registros ou quando houver bloqueio em aberto. OEM, Operação e Manutenção. OS, Ordem de Serviço. Pegar carona, trabalhar em equipamento já bloqueado por outros funcionários sem registrar o seu bloqueio individual. Posto de consignação é o local onde é realizado todo o controle sistemático da consignação. PT, permissão de trabalho. Solicitante, pessoa que irá executar ou coordenar um determinado serviço e, para isso, precisa do equipamento desligado, desenergizado e bloqueado. Suporte de consignação é o suporte a qual serão afixadas todas as garras de bloqueio múltiplo em utilização. Tabela de equipamentos é a lista que contém a relação de todos os equipamentos de um processo, constituindo, assim, os bloqueios individualizados.
Seu objetivo é assegurar que todas as fontes de energia sejam inventariadas, com um número único de identificação para cada equipamento e as respectivas manobras para o seu bloqueio. Este documento encontra-se no sistema de controle de documentos. Cada área possui sua tabela de equipamentos específica. Teste de consistência. Teste a ser realizado pelo coordenador de bloqueio, mecânico, operador, eletricista e executante nos equipamentos bloqueados, para verificar a eficácia do bloqueio realizado. Trava mecânica de segurança. Dispositivo utilizado para impedir o acionamento de equipamentos consignados. INA não aplicável. Responsabilidades. Gerentes, coordenadores, supervisores e encarregados. Garantir o cumprimento deste procedimento por todos os empregados diretos e de prestadores de serviço em suas respectivas áreas. Paralisar o trabalho toda vez que detectar irregularidade ou descumprimento de qualquer item dos procedimentos e solicitar a regularização. Segurança do trabalho. Realizar inspeção na frente de trabalho para assegurar que os procedimentos sejam cumpridos. Paralisar o trabalho toda vez que detectar irregularidade ou descumprimento de qualquer item do procedimento e solicitar a regularização. Fazer com que a instrução seja cumprida. Executante. Cumprir as determinações deste procedimento. Conhecer e cumprir as instruções específicas da tarefa. Comunicar ao líder imediato toda e qualquer situação de risco para sua segurança e saúde, ou de terceiros, que seja do seu conhecimento. Na dúvida, parar ou não iniciar as atividades. Acompanhar as etapas do bloqueio e garantir a realização do teste de consistência. Coordenador de bloqueio. O coordenador de bloqueio tem a função de conferir se as etiquetas de bloqueio e seus respectivos dispositivos estão nas suas posições corretas, diminuindo assim as possibilidades de erros envolvendo desligamentos de fontes de energia, além de possíveis erros durante o bloqueio e desbloqueio. Ele é responsável por administrar o processo de consignação e bloqueio. Equipe de manutenção elétrica. Realizar o bloqueio elétrico seguindo as orientações de instruções de trabalhos e circuitos elétricos. Acompanhar o preenchimento no mapa de bloqueio e assinar os campos de acordo com a sua responsabilidade, execução de bloqueio ou desbloqueio. Garantir que o equipamento solicitado para o bloqueio seja bloqueado corretamente e que o cadeado esteja fixado corretamente no dispositivo que impeça qualquer interferência ou fuga de energia. Disponibilizar a chave correta de acordo com o cadeado fixado no dispositivo utilizado. Ele é responsável por administrar o processo de bloqueio elétrico. Equipe de manutenção mecânica. Acompanhar o preenchimento no mapa de bloqueio e assinar os campos de acordo com a sua responsabilidade e execução de bloqueio ou desbloqueio. Garantir que o equipamento solicitado para bloqueio seja bloqueado corretamente, garantindo que os dispositivos utilizados estão nas suas posições corretas, impedindo qualquer interferência ou fuga de energia. Disponibilizar a chave correta de acordo com o cadeado fixado no dispositivo utilizado. Ele é responsável por administrar o processo de bloqueio mecânico. Equipe operacional. Acompanhar o preenchimento no mapa de bloqueio e assinar os campos de acordo com a sua responsabilidade e execução de bloqueio ou desbloqueio. Garantir que o equipamento solicitado para bloqueio seja bloqueado corretamente, garantindo que os dispositivos utilizados estão nas suas posições corretas, impedindo qualquer interferência ou fuga de energia. Se for necessário utilizar cadeados para garantir o bloqueio de equipamentos, a chave correta deve ser entregue ao coordenador de bloqueio para fixação na garra de consignação. Detalhamento
Descrição. O responsável pela execução da atividade, já de posse de ordem de serviço, exceto para as atividades de emergência ou operacional, portanto a APR ou a IT, solicita ao coordenador o bloqueio do equipamento, passando informações detalhadas sobre as suas necessidades com o executante. O coordenador de bloqueio inicia o preenchimento do mapa de bloqueio, estabelecendo o número do suporte a ser utilizado no campo 1.1. Logo em seguida, descreve as atividades que será executado no campo 1.2 e insere o número da ordem de serviço específica apresentado no campo 1.3. Observação 1. Em caso de atividades de emergência no campo 1.3 no mapa de bloqueio, ordem de serviço deve ser descrito o número da PT do serviço a ser realizado. Observação 2. Para toda atividade que envolva bloqueio de fontes de energia, deve haver no mínimo uma PT. O coordenador de bloqueio realiza o preenchimento do mapa de bloqueio nos campos 1.4 e 1.5, tag e número de bloqueio, de acordo com as orientações da OS, ou consulta a tabela de equipamentos específica da área, conforme documentos correlacionados no item 10 deste procedimento. Observação 1. Em caso de atividade de emergência, o solicitante da atividade, por não estar de posse da ordem de serviço contendo as informações para bloqueio, deverá, juntamente com o coordenador de bloqueio, consultar a tabela de equipamentos. Em caso de dúvida, quando aos pontos de consignação, deverá ser solicitado o apoio de liderança ou segurança do trabalho, devendo os itens consensados serem descritos no campo de observação 8, no mapa de bloqueios. Observação 2. Para equipamentos móveis, deve ser utilizado o número do tag, como identificação e preenchimento do campo 1.4 do mapa de bloqueios. Para os equipamentos móveis que não possuírem tag, deve ser anotado o número da placa. Observação 3. No caso de manutenção em um equipamento para o qual foi emitido uma OS de desmontagem e outra de montagem, pode ser utilizado o mesmo bloqueio emitido para a desmontagem, devendo as informações da montagem, inclusive o número da OS, serem descritas no item 8, observações do mapa de bloqueio. O coordenador do bloqueio verifica os pontos de bloqueios descritos no campo 1.5 do mapa de bloqueio e solicita a presença de um profissional capacitado de acordo com o bloqueio a ser realizado. Exemplo, consignação elétrica, operacional ou mecânica. Bloqueio elétrico. O eletricista comparar as informações do item 1.5 do mapa de bloqueio com a tabela de equipamentos específica da área, para identificação do ponto onde será realizado o bloqueio elétrico. Caso o mesmo não apresente a divergência, prossegue com a execução do bloqueio elétrico, conforme o item 5.5 utilizando o cadeado azul. Após efetuar o bloqueio de acionamentos dos equipamentos, o eletricista deve entregar a chave do respectivo cadeado ao coordenador de bloqueio, que a insere na garra de bloqueio múltiplos a ser fixado no suporte de bloqueios, conforme o item 1.1 do mapa de bloqueio. O eletricista deverá preencher os campos 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, pertinente ao campo de bloqueio elétrico. Observação 1. No painel elétrico, o eletricista deve inserir garra de bloqueio múltiplo, no qual deve ser inserido o cadeado azul. Bloqueio mecânico operacional. O operador ajudante mecânico comparar as informações do item 1.5 do mapa de bloqueios com a tabela de equipamentos específica da área, para identificação do ponto onde será realizado o bloqueio mecânico. O operador ajudante mecânico realiza o bloqueio mecânico do equipamento utilizando dispositivos de bloqueios com o cadeado verde. Se necessário, realiza a drenagem das redes respeitando as determinações ambientais
e logo após a entrega a chave do respectivo cadeado ao coordenador do bloqueio, que insere na garra de bloqueios múltiplos a ser fixada no suporte de bloqueio, conforme o campo 1.1 do mapa de bloqueios. O operador, ajudante, mecânico preenche os campos 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, pertinente ao campo do tipo de bloqueio mecânico e operacional. Observação 1. No campo de bloqueio mecânico operacional, deve ser inserido a garra de bloqueio múltiplo, no qual deve ser inserido o cadeado verde. Após o bloqueio elétrico ou mecânico, o coordenador de bloqueio e os envolvidos do bloqueio, conforme descrito no item 2 do mapa de bloqueios, juntamente com o executante, realizam um teste de consistência para certificar as condições de segurança e confirmação da eficácia do bloqueio. Este comando manual local preenchido no campo 2.7 do mapa de bloqueio. Observação 1. Caso o teste de consistência não seja eficaz, deve-se assinalar como não o campo 2.7 do mapa de bloqueio, devendo ser desfeito todos os bloqueios e reiniciando todo o processo, retornando ao início do item 6.1 deste procedimento, seguindo novamente a sequência. Caso o teste de consistência seja eficaz, deve-se assinalar como sim o campo 2.7 do mapa de bloqueio. Observação 2. O teste de consistência em equipamentos móveis, pórtico, clamshell, ponte rolante, pode ser realizado pelo eletricista. Observação 3. O teste de consistência em válvulas deve ser realizado por meio da abertura de drenos ou manômetro. Para os locais que não possuírem drenos ou manômetros, devem ser avaliados caso a caso, com o coordenador de bloqueio ou o responsável pela área. Após realizado o teste de consistência e verificado a efetividade dos bloqueios, o coordenador do bloqueio insere seu cadeado amarelo em um dos orifícios da garra de bloqueio e preenche os campos do mapa de bloqueio 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, efetivando o bloqueio. Com o auxílio do coordenador de bloqueio, todos os executantes de atividades devem preencher os campos 4.1 ao 4.8, o mapa de bloqueios e logo após inserir o cadeado preto de executante na garra de bloqueios múltiplos, além do cartão de identificação do funcionário. Para terceiros temporários, poderá ser utilizado cadeado de latão. Modelo de identificação do cartão de consignação. Observação 1. Mesma a atividade envolvendo equipamentos diferentes, mesmo OS, podem ser realizados na mesma garra de bloqueio, respeitando o limite de espaço disponível no mapa de bloqueio, campo 1.4. Caso contrário, deve ser feito bloqueio adicional em novo mapa de bloqueio. Exemplo, atividade de reparo em tubulações envolvendo a parada de 2 ou mais bombas. Observação 2. Para as grandes paradas programadas, haverá planejamento específico para bloqueio, visando disponibilizar todos os recursos necessários seguindo este procedimento. Observação 3. Na garra de bloqueio múltiplo, sempre deve haver o cadeado amarelo do coordenador de bloqueio, se for necessário inserir uma nova garra no mesmo bloqueio. Para mais funcionários, o coordenador de bloqueio retira o seu cadeado na garra 1 da primeira garra e insere na nova garra, e se responsabilizando pelo bloqueio. Deve ser realizado um processo de bloqueio para cada atividade, mapa de bloqueio, garras de bloqueio, de forma separada e independente. Em caso de rasura ou erro de preenchimento do mapa de bloqueio, este deve ser cancelado e o motivo de cancelamento deve ser descrito no campo 8 do mesmo. No novo mapa de bloqueio deverá ser aberto.
No campo 4.8, tranca de equipe, do mapa de bloqueio, será utilizada uma caixa ou garra para bloqueios múltiplos, para equipes com número de funcionários maior que 10, onde somente o líder de equipe irá preencher o campo 4 no mapa de bloqueio, ficando responsável pela consignação de toda a equipe. Os executantes devem inserir seu cartão de identificação individual no cadeado que deve ser preso à caixa ou garra de bloqueio múltiplo. Para caso dos prestadores de serviços temporários, poderá ser utilizado o cartão de identificação da própria empresa, ou pode ser preenchido manualmente, com letra legível. Não é obrigatório ter foto no cartão. Ao utilizar a garra de bloqueio múltiplo, a mesma deve ser presa no equipamento em área por corrente ou similar, ou ainda estar fixado no próprio equipamento, sendo esta atividade sobre responsabilidade do líder de equipe. Observação 1. Caixa/garra de bloqueio múltiplo só pode ser aberta com autorização do responsável pela execução da consignação na etapa do desbloqueio. É proibido pegar carona em consignações de bloqueio. Os campos que não foram preenchidos nos itens 1, 2 e 6 do mapa de bloqueios devem ser assinalados com um traço, ou NA. Transferência de bloqueio. A transferência de bloqueio só será realizada quando a atividade for continuar após a jornada de trabalho do coordenador de bloqueio. Isso garante que sempre haverá um coordenador de bloqueio disponível na hora do desbloqueio. A transferência do bloqueio será realizada quando as atividades perdurarem por mais de um turno, limitando aos 5 turnos consecutivos. Acima de 5 turnos, o bloqueio deve ser realizado por coordenador de bloqueio do administrativo, ou o novo bloqueio deve ser aberto, seguindo os passos a partir do item 6.1 deste procedimento. Os serviços realizados pelas equipes do administrativo e que perdurarem por mais de um dia poderão ficar bloqueados pelos executantes. Para este caso, recomenda-se que seja utilizado o coordenador de bloqueio do administrativo, ficando o desbloqueio para o final da atividade. Observação 1. Quando não houver troca ou inclusão de algum funcionário da equipe de executantes, este deve participar do processo de desbloqueio ou bloqueio, a partir do item 6.6 deste procedimento. O coordenador do bloqueio que está recebendo a consignação deve recolher a chave do cadeado amarelo do coordenador que está encerrando suas atividades e receber a consignação preenchendo os campos 5.6, 5.7 e 5.8 no mapa de bloqueios. Observação 1. O coordenador de bloqueio que está recebendo a consignação fica responsável por checar, verificar todas as informações do bloqueio e da atividade que está sendo executada, para que continue o trabalho sendo executado de forma segura, sem nenhum desvio que possa gerar acidentes. O coordenador do bloqueio que está encerrando suas atividades transfere a consignação preenchendo os campos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 no mapa de bloqueios. Desbloqueios. Os executantes devem garantir a limpeza da área, a retirada das ferramentas e a saída do local. Feito isto, irá ao posto de consignação para solicitar o desbloqueio, informando ao coordenador do bloqueio sobre o término das suas atividades. Deve ser preenchido os campos 4.09 e 4.10, 4.11 e 4.12 do mapa de bloqueios. O coordenador de bloqueio deverá certificar-se de que o executante do serviço que está solicitando o desbloqueio é o mesmo que executou a atividade, liberando assim a retirada do cadeado preto do executante do serviço. Após a retirada de todos os cadeados pretos ou de latão executantes, o coordenador do bloqueio certifica-se da liberação do equipamento
e retira o seu cadeado amarelo da garra, liberando assim as chaves dos cadeados dos dispositivos de bloqueio operacional, mecânico ou elétrico. O coordenador de bloqueio solicita ao operador eletricista mecânico para dirigir aos locais dos equipamentos bloqueados e retira os bloqueios operacionais em campo preenchido, os campos 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 do mapa de bloqueio, onde deverá identificar se o bloqueio foi liberado, marcando sim ou não para os campos de bloqueios não realizados e deve ser preenchido com traço ou NA. Observação 1. O coordenador de bloqueio atual pode solicitar, se necessário, um eletricista, mecânico, operador de outro turno para realizar o desbloqueio, ou seja, não é necessário que o mesmo que realizou o bloqueio faça o desbloqueio. É obrigatório que seja um profissional capacitado. Observação 2. Deve ser feito teste de funcionamento antes de liberar o serviço, exceto quando o equipamento estiver fora de operação por outros motivos. Observação 3. Ao terminar o serviço, os executantes só poderão se ausentar da área após efetuar o desbloqueio. O coordenador de bloqueio preenche os campos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 no mapa de bloqueios, finalizando a consignação para os serviços que envolvam montagem de estruturas provisórias, como por exemplo andaimes, linha de vida e etc. O bloqueio deve ser mantido até o final de todo o serviço, exceto no caso em que não ofereça risco às pessoas ou equipamentos. Casos excepcionais. São considerados casos excepcionais a ausência de algum funcionário por motivo de desligamento da empresa, licença, afastamento ou por motivos de força maior, perda de chave ou extravio de mapa de bloqueio. O fato deve ser comunicado ao gerente, diretor da empresa, que deverá autorizar formalmente a violação do cadeado após a confirmação do termo de serviço e preencher o campo 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do mapa de bloqueio. Observação 1. No caso da perda de chave, sempre que possível, o funcionário que perdeu a chave do bloqueio deverá participar do desbloqueio. Observação 2. Caso o gerente, diretor, não estiver na empresa, o mesmo poderá delegar o desbloqueio formalmente a um líder de área, que junto ao profissional autorizado, capacitado, realizará o desbloqueio preenchendo os campos 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do mapa de bloqueios assinado pelo gerente e diretor. Observação 3. Caso ocorra o extravio do mapa de bloqueios, os funcionários executantes responsáveis pela atividade devem relatar o ocorrido em um novo mapa de bloqueio no campo de observações no item 8.1 e preencher os campos de desbloqueio, preenchendo os campos 6 e 7, além dos campos 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 do mapa de bloqueio. Os profissionais que irão realizar o desbloqueio deverão efetuar uma vistoria completa no equipamento ou área de abrangência através de inspeção visual, envolvendo equipe de manutenção elétrica ou mecânica, quando necessário, para certificar-se da retirada de interferências, ferramentas, pessoas e outros materiais utilizados, confirmando assim a liberação do desbloqueio do equipamento e violação do cadeado. Tipos de bloqueios. Descrição dos dispositivos de bloqueio e etiquetagem. A área solicitante deve avaliar se o material é suficiente e adequado para suas condições específicas e, se não for, providenciar a compra de mais unidades. Os dispositivos a seguir devem estar disponíveis nas unidades, conforme a necessidade de cada local.
para impedir a liberação de energias perigosas identificadas. Caixa de travamento ou trava para múltiplos cadeados, bloqueio em grupo. Esse dispositivo tem a finalidade de armazenar as chaves dos cadeados usados pelas equipes de trabalho para bloquear as fontes de energia durante as intervenções realizadas nos equipamentos da área. As chaves devem ser colocadas dentro das caixas de travamento após os cadeados terem sido usados para bloquear os equipamentos nos quais o trabalho será realizado. Cada unidade deve definir a quantidade necessária de caixas de travamentos. Cabe ao trabalhador que irá efetuar o serviço descrito na OS ou PLE, deverá aplicar o cadeado na caixa de travamento, após todas as chaves dos cadeados usados para bloquear os equipamentos terem sido colocados dentro da mesma. Enquanto não forem removidos todos os cadeados da caixa, chaves que se encontram dentro da mesma, não pode ser retirado. E com isso, o dispositivo de energia não pode ser destravado. Dispositivo de bloqueio através de cabo, tipo tesouro. Esse dispositivo deverá ser usado para bloqueio de válvulas e registros em geral, sempre com acompanhamento de uma etiqueta de advertência devidamente preenchida. Podem também ser usados para bloqueios de chaves seccionadoras ou disjuntores, conforme o tipo de acionamento. Cadeados. Os cadeados devem ser usados em conjunto com todos os outros dispositivos de bloqueio, de modo a garantir a segurança. São os principais elementos do sistema de bloqueio. Os cadeados têm a finalidade de bloquear fontes de energia. Os cadeados vermelhos são utilizados para bloquear a caixa de travamento. As demais cores para distinguir as equipes, função. Pode-se adotar etiquetas com identificações pessoais no lugar das cores nos cadeados. Chaves e reservas dos cadeados não devem estar disponíveis para o uso corriqueiro, a fim de se evitar o desbloqueio inadvertido de equipamentos que estiverem fora da operação. A gestão deve ser restrita aos responsáveis da área. Dispositivo de bloqueio de disjuntores mono, bi e tripolares. Esse dispositivo deve ser usado quando houver a necessidade de bloqueio de religamento de disjuntores padrão, Siemens, mono, bi e tripolares, que são muito usados nos painéis. O uso deve ser acompanhado de cadeado e de etiqueta. Etiquetas de advertência em papelão. As referidas etiquetas, quando utilizadas, sempre deverão ser acompanhadas de algum dispositivo de bloqueio. Devem ser arquivadas juntamente com as sequências de manobras que demandar a sua utilização. Ao utilizar a etiqueta de advertência sobre o bloqueio e controlar os detalhes do bloqueio através de um formulário, mapa de bloqueio. Multibloqueador não condutivo. Esse dispositivo deve ser usado principalmente no bloqueio de painéis, pois é feito em plástico e pode ficar próximo a equipamentos energizados e até no interior dos painéis. Também pode ser usado externamente, sempre acompanhando dos cadeados e das etiquetas. O dispositivo possui 6 pontos para travamentos para cadeados. Bloqueador metálico com etiquetas. Esse dispositivo incorpora as funções de bloqueio e etiquetagem juntos. A única restrição do uso decorre do fato de ser metálico. Portanto, sua utilização dentro de painéis energizados não é recomendável. Possui 6 furos para a colocação dos cadeados. Dispositivo bloqueador para disjuntores, modelo europeu. O referido dispositivo deve ser usado para bloqueios de religamento de disjuntores padrão europeu. Possui local para colocar cadeados. Dispositivo bloqueador para disjuntores alavanca. O referido dispositivo deve ser usado para bloqueios de religamento de disjuntores alavanca. Possui local para colocar o cadeado. Dispositivo bloqueador para válvulas esfera. Dispositivo usado para bloqueios de válvulas esfera.
A haste do bloqueador trava na própria tubulação, não permitindo a sua abertura ou fechamento. São confeccionados em plástico ou metal. Essas válvulas são normalmente usadas em sistemas de ar comprimido, óleo hidráulico ou água de serviço. Possui locais para colocar o cadeado. Dispositivo bloqueador para válvulas borboleta. Dispositivo usado para bloqueio de válvula borboleta. São confeccionados em plásticos e essas válvulas são normalmente usadas em sistema de ar comprimido, óleo hidráulico, água de serviço e possui locais para colocar os cadeados. Dispositivo bloqueador para válvulas gaveta, registro. O referido dispositivo deve ser usado para bloqueios de válvulas gaveta. Está disponível também em modelo ajustável em diversos tamanhos, conforme o diâmetro do volante da válvula. São confeccionados em plástico não aderente, resistente a produtos químicos, temperaturas altas e baixas. Estas válvulas são normalmente usadas em sistema de ar comprimido, óleo hidráulico ou água de serviço. Possui locais para colocar cadeados. Dispositivo bloqueador de botões e botoeiras. Dispositivo para bloqueio de botões ou botoeiras de emergência. São confeccionados em acrílico e colados com fita adesiva que adere fortemente à superfície onde é instalado. Possui locais para colocar o cadeado. Outro dispositivo de bloqueio não mencionado neste procedimento pode ser utilizado para o impedimento de liberação de energias perigosas, desde avaliados e aprovados pela área de segurança do trabalho. Suporte de bloqueio. Suporte com corrente ou barras deve ser utilizados para o controle e gestão pela área responsável dos diversos bloqueios que estão ocorrendo simultaneamente em uma determinada área. Treinamento. A unidade deve prever em seu planejamento anual o curso de capacitação de seus funcionários para o uso de dispositivos de bloqueio e etiquetagem. O aproveitamento desse curso deve ser no mínimo 70% e a avaliação aplicada no final do período do treinamento. Documentos correlacionados. FR.028.Core/SEG-R00 Mapa de bloqueios. Sinalização e cores de segurança. Objetivo: estabelecer diretrizes para limitar o acesso, isolar o local e delimitar as áreas de risco, com barreiras, sinalização e cores de segurança, onde são executadas atividades que ofereçam risco de acidentes aos funcionários e subcontratados que prestam serviço para a BRK ambiental. Da sua abrangência. Este procedimento se aplica a todas as unidades da BRK ambiental que executam atividades em vias públicas. Referência: NR26, Sinalização de Segurança, NR7, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, Código Brasileiro de Trânsito, CTB, do COTRAN, ABNT-NBR número 7195/95, Cores para Segurança, e ABNT-NBR número 6493/94, Emprego de cores para identificação de tubulações. Definições e abreviaturas. Área de interferência. Área em que estão sendo realizadas obras e locais situados ao redor e a estas para efeito de trânsito. Barreiras. Anteparos que impedem o acesso de pessoas, equipamentos móveis ou veículos em uma determinada área. Isolamento provisório. É um isolamento para atender a uma emergência e que pode ser usada fita zebrada, corrente ou corda. Isolamento. Separação de uma área das demais através de uma barreira física que impeça o trânsito de pessoas e equipamentos naquele local. Sinalização. Identificação ou advertência sobre a presença de determinados riscos ou situações através de placas, códigos de cores, simbologia de segurança e iluminação. Perigo.
fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos em termos de lesão ou doença, ou uma combinação destes. Risco: combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposição com gravidades, consequências, severidade. Magnitude do dano, que pode ser causado pelo evento ou exposição a determinado perigo. Dano: gravidade, consequência, severidade causada pela ocorrência do perigo. Identificação de perigos: processo de reconhecimento que um perigo existe e de definição de suas características. Via de trânsito rápido: aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes vindeiros e sem a travessia de pedestre em nível. Nas vias não sinalizadas, a velocidade máxima permitida é de 80 km/h. Via arterial: aquela caracterizada por interseção em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e vias secundárias e locais possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Nas vias não sinalizadas, a velocidade máxima permitida é de 60 km/h. Via coletora: aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. A velocidade máxima permitida é de 40 km/h nas vias não sinalizadas. Via local: aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas. A velocidade máxima permitida é de 30 km/h nas vias não sinalizadas. Responsabilidades: funções: diretor de contrato, DC. Responsabilidade: assegurar os recursos humanos, financeiros, materiais e de infraestruturas necessários para implementar esta sistemática de sinalização, garantir o cumprimento desse procedimento por parte de todos os integrantes. Gerência: assegurar a segurança dos serviços executados nas instalações, atividades e áreas sob sua responsabilidade. Apoiar e atuar como facilitadores dessa sistemática em suas áreas de competência. Coordenadores: fazer cumprir a sistemática de sinalização dentro das respectivas áreas, atividades, sob sua responsabilidade. Solicitar compra de equipamentos de sinalização, quando necessário. Realizar inspeções diariamente em campo, verificar o cumprimento das medidas descritas. Solicitar à área da segurança do trabalho o treinamento dos funcionários e subcontratados que executam atividades em locais que necessitam sinalização. Segurança do trabalho: treinar periodicamente os funcionários e prestadores de serviço nos procedimentos de sinalização, definir formas de sinalização, realizar inspeções diariamente em campo, verificar o cumprimento das medidas descritas, especificar as cores e equipamentos a serem utilizados em conformidade com a norma NR26, sempre que necessário. Suprimentos: adquirir equipamentos de sinalização em conformidade com os padrões estabelecidos. Detalhamento, descrição. Sinalização e cores de segurança. As sinalizações deverão ser providenciadas sempre antes da execução das atividades. Elas podem ser através de cones, placas, cavaletes, bandeiras, tela, robô sinalizador, setas, material luminoso, sinalizador de LED, fitas zebradas, no qual as sinalizações podem indicar e ser agrupadas como proibição, aviso de advertência, condições de perigo. As cores empregadas no ambiente de trabalho deverão ser vermelho, identificar o perigo, parada obrigatória e proibição. Alaranjado, identificar o perigo de partes móveis de máquinas e equipamentos. Amarelo,
identificar cuidado. Verde, identificar segurança. Azul, identificar uma ação obrigatória. Exemplo, use EPI. Púrpura, identificar o perigo de radiações eletromagnéticas. Sinalização e cores de segurança na empresa. A sinalização de riscos na execução de atividades dentro da empresa pode ser queda de objetos, projeção de material, choque elétrico, piso desnivelado, queimadura, contato com produtos químicos, partes móveis de equipamentos, incêndio, entre outros. Sinalização e cores de segurança nas vias públicas. A sinalização de riscos na execução de atividades nas vias públicas podem ser quedas de objetos, projeção de material, choque elétrico, vala aberta, desmoronamento, entre outros. Demais sinalizações e cores de segurança. Também no local de execução de qualquer atividade de risco avaliado previamente, deverão ser sinalizadas os obrigatórios dos EPIs por proibição de fumo, proibição de estacionar no local, saída de emergência, localização de chuveiro lava-óleos, produto químico perigoso, equipamento pressurizado, acesso restrito, localização de equipamentos de combate a incêndio. Todas as sinalizações devem ser colocadas de forma visível, bem fixada e nos casos em que houver letras, estarem de forma legível. Barreiras de sinalização. Além das sinalizações e cores, também há barreiras físicas que são utilizadas como proteção ao mesmo tempo sinalização, sendo elas cavaletes, dispositivo de canalização, cilindro canalizador de tráfego, amortecedor de impacto montado em caminhão, veículos. Sinalização de trânsito. As sinalizações de trânsito têm como objetivo ordenar o trânsito de veículos e pedestres, proporcionar segurança e minimizar os riscos de acidentes durante a execução de atividades em vias públicas. A sinalização deve ter como finalidade principal advertir e orientar o trânsito de veículos e pedestres nos locais das obras, visando fundamentalmente a segurança e minimização de interferências. Antes do início dos trabalhos, a área de interferência deve estar adequadamente sinalizada. Os equipamentos de sinalização a serem utilizados são cavaletes de trânsito refletivos, cones, delimitadores de tráfego refletivos, barreiras delimitadoras de tráfego refletivas, bandeirolas sinalizadoras refletivas, bastões sinalizadores luminosos, fitas para isolamento de áreas, cerca para isolamento da área, placas de advertência e sinalização noturna, quando for o caso. Toda barreira colocada deve ser complementada com sinalização por meio de placas ou outros equipamentos de comunicação visual. Em caso de prestador de serviço, o mesmo deve comunicar à empresa contratante, BRK Ambiental, as informações básicas a serem adotadas com relação à sinalização de trechos de obras, que interferem com acessos internos, rodovias, vias públicas, em tempo hábil, considerando o prazo de compra e instalação das mesmas. Essas informações devem ser apresentadas de forma de croquis, indicando o tipo de localização de sinalização a ser adotada, além de qualificar e relacionar a sinalização prevista no local. Todos os bloqueios temporários de vias públicas devem ser comunicados aos responsáveis pela área. A melhor rota alternativa para ambulância e demais veículos de emergência deve ser indicada ao término do trabalho e deve ser comunicada a liberação da pista. Para toda a operação realizada no período noturno, deve haver dispositivo de sinalização luminoso. A sinalização
deve contemplar os sinais que dizem respeito à orientação a pedestre, onde necessário. Em rodovias ou em vias públicas, a sinalização de obras não pode expor o pedestre a risco de acidentes com veículos, ao interditar seus locais de locomoção. Se isso ocorrer, desvios e tapumes devem ser construídos. Nos locais em que for necessário estabelecer mão única de direção, deve ser utilizada a sinalização manual, através de placas de pare e siga, operadas por sinaleiros que controlem alternadamente o tráfego de veículos nos dois sentidos. É obrigatório o uso de colete ou tiras refletivas na região do tórax e costa para que o funcionário que exercer a função de sinaleiro pare e siga. Placas de advertência devem ser colocadas antes do local em que ficaram postados os sinaleiros, alertando os motoristas para a existência de sinaleiros à frente. Valas e desníveis na pista, paralelos ao sentido de deslocamento dos veículos, devem ser sinalizados com cavaletes ou tapumes e devem possuir dispositivos luminosos. Os mesmos devem ser feitos quando ocorrer estreitamento da pista. É recomendado que sejam colocadas placas de sinalização de advertências e sinalização regulamentares para estipular a velocidade máxima para o local, em distâncias crescentes de 500, 300, 200, 100 e 50 metros. Sinalização de vias públicas. Todas as atividades executadas em vias públicas devem ser sinalizadas de acordo com o disposto no Regulamento Nacional de Trânsito, do COTRAN, além de sinalizações para abordar áreas com riscos específicos. A distância mínima para o posicionamento inicial de sinalização de trânsito em vias públicas, os locais onde serão executadas obras ou serviços são: vias locais e ruas não pavimentadas, 30 metros antes do local de execução das atividades. Vias coletoras e ruas pavimentadas por paralelepípedos, 50 metros antes do local de execução da atividade. Vias arteriais e ruas com pavimentação asfáltica, 100 metros antes do local de execução da atividade. Avenidas com pistas simples e mão dupla, 200 metros antes do local de execução da atividade. Avenida com pistas duplicadas e múltiplas faixas de trânsito, 300 metros antes do local de execução da atividade. Vias rurais e estradas não pavimentadas, 200 metros antes do local de execução da atividade. Rodovias e vias rurais pavimentadas, 300 metros antes do local de execução da atividade. Autoestrada, vias expressas e vias de trânsito rápido, 500 metros antes do local de execução da atividade. Nota: os dispositivos para sinalização de trânsito sempre deverão ser posicionados na via, antes do início da execução dos serviços, devendo obrigatoriamente ali permanecer, durante toda a execução da obra ou serviço e, inclusive, após o término dos mesmos, enquanto existirem condições de risco para o tráfego resultante da sua execução. Modelos de dispositivos de sinalização. Cone de sinalização. Sinalização de áreas de trabalho e obras em vias públicas ou rodovias. Orientação de trânsito de veículos e de pedestres, podendo ser utilizado em conjunto com a fita zebrada, sinalizador e bandeirola. Barreira de sinalização. Isolamento e sinalização das áreas de riscos. Cilindro canalizador de tráfego. Limitação de acesso de veículos e melhor sinalização das atividades. Fita zebrada em conjunto com cavaletes. Delimitação e isolamento de áreas de trabalho.
Modelos de placas de sinalização. Uso obrigatório. As placas relacionadas abaixo são de uso obrigatório em todas as escavações ou intervenções em vias públicas. Deverá seguir orientação conforme o quadro no item 6.3 deste procedimento. Requisitos de uso. As placas relacionadas abaixo são de uso obrigatório em todas as escavações ou intervenções em vias públicas, quando houver total interdição. Requisitos de uso. As placas abaixo são de uso obrigatório em todas as escavações ou intervenções em calçados ou acesso de pedestres. Requisitos de uso. A placa abaixo é um uso obrigatório em todas as escavações ou intervenções em vias. Após a conclusão da atividade, deverá ser colocado nos 2 sentidos da via e só poderá ser retirado após o serviço de pavimentação, asfalto. Requisitos de uso. As placas abaixo são de uso obrigatório em todas as intervenções em vias quando o trânsito for interrompido parcialmente. Pare e siga. Sinalização noturna. Em todas as atividades noturnas que ofereçam risco aos funcionários e subcontratados, pedestre e motorista, deverá utilizar a sinalização noturna. Para serviços noturnos, deve-se utilizar dispositivos luminosos de luz intermitente ou fixa, dependendo da periculosidade do local, bem como da duração dos trabalhos. Quando o serviço realizado pela BRK Ambiental ou empresa contratada e não for concluído no mesmo dia, ou quando estiver sendo realizada à noite em local pouco iluminado, será utilizada a sinalização noturna através de luminárias de LED. De acordo com os recursos disponíveis, a sinalização noturna será feita da seguinte forma: os cones devem ser de PVC ou borracha, nas cores laranja e branco fosforescente, com dimensão de 0,75 cm de altura, possuindo o peso mínimo de 3,5 kg, conforme determina a NBR 15071. Para a iluminação noturna, os cavaletes deverão ser iluminados com balde na cor vermelha ou equipamento eletrônico. Os dispositivos de sinalização e as placas de advertência e regulamentação deverão estar em bom estado de conservação, mantendo sempre suas características originais de acordo com as especificações deste manual. Placa de sinalização institucional BRK Ambiental. Estes elementos não possuem valor legal dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Essa sinalização tem a finalidade de identificação da obra e comunicação com o público, e é de uso obrigatório nas intervenções da BRK Ambiental. Cores de identificação de tubulações. As cores utilizadas para identificar tubulações devem atender a NBR 6493/94 e são adotadas as cores descritas na pintura das tubulações, aplicadas em toda a sua extensão, e são elas: treinamento. Os funcionários deverão ser treinados como identificar os riscos e quais os dispositivos de sinalização devem adotar, a fim de garantir a saúde e integridade física de todos os envolvidos.